Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Sandro Costa Informática. Hoje a gente vai falar um pouco sobre bancos de dados, tá? Bom, então, deixa eu passar o slide aqui. Essa é a primeira parte, a introdução. Olha só, os bancos de dados, a gente tem que entender que dados, na verdade, ele é uma informação que vai ser depois formulada, né? Então, o dado muitas vezes não quer dizer muita coisa, tá? Se você tiver aí, de repente, o nome de uma pessoa, somente o nome da pessoa, mas você não tiver o endereço da pessoa, se você tiver o nome, tiver a rua, então você tem um pouco de informação, né, no caso. Mas se você tem o nome da pessoa, você tem a rua, você tem o número da casa da pessoa, né, a cidade que ela mora, o bairro que ela mora. Então são dados. Quando você junta tudo isso, você consegue ter uma informação mais concreta, né, no caso que diz respeito à pessoa. Mas falando como um todo, na questão de que um dado e as informações, como que isso era gravado, armazenado, né? Como que isso prevaleceu durante tanto tempo no passado? Então eles gravavam muitas informações em rochas, em tablets, né? E esses tablets não é o tablet que você conhece hoje, esse tablet digital. Tablets, na verdade, eles eram uns tablets de barro que as pessoas faziam com uma espécie de barro especial e ali eles escreviam, tá? Para poder preservar aquela escrita. Então isso era também feito em rochas, em papiros, também em papéis e até mesmo em cordas, né? Muitas vezes a pessoa ia dando nó em cordas para poder guardar o registro aí de uma quantidade ou fazer algum tipo de conta. Então, mas entre 1945 a 1946, então na época que surgiu os computadores, nessa época, eles eram mais usados para uso militar e acadêmico nas universidades, tá? Na década de 50, o que aconteceu? Havia muito assim, muita informação armazenada em fichário, como você está vendo aqui. Então era no fichário, né? Era num registro desse aqui, uma ficha. Essa ficha era colocada dentro de uma pasta e essa pasta, na verdade, que havia várias pastinhas com várias fichas com a informação da pessoa, era colocado dentro de um armário como esse aqui, tá? Então isso foi usado durante muito tempo na década de 50, tá? E, para falar a verdade para você, é usado até hoje por muitas empresas até que ainda usa isso. Convenhamos, é muito antigo, tá? E empresas que não se adequarem, hoje em dia a tecnologia, ela só tem um destino, ela vai desaparecer, tá? Mas vamos lá. Então, com a evolução do banco de dados, né? Então, eles pegaram, então, e toda aquela ficha que tinha, e eles começaram a fazer o quê? A digitalizar isso aí, tá? Mas isso foi digitalizado de uma forma assim. Imagine que antigamente você tinha fichas, pastas e armários, né? Que é o caso que eu mostrei para você aqui. Ficha colocado dentro da pasta e colocado dentro de um armário e a pessoa puxava esse fichário lá e encontrava através do nome, do primeiro nome da letra, do caso, a primeira letra do nome da pessoa, tá? Nesse caso aqui, quando a gente foi para a tecnologia, para a TI, então as fichas, para a gente agora, a gente vê como registros, né? Então são registros, tá? As pastas seriam, no caso, as tabelas, ok? E no caso aqui, os armários seriam os arquivos, né? Então os arquivos, eles guardam as tabelas e as tabelas guardam os registros, tá? Então no final da década de 50, né, houve um grande desafio, um desafio muito grande. Qual foi o desafio? Pegar toda aquela papelada, certo? E começar a fazer o quê? Uma digitalização. Digitalizar todos aqueles documentos para poder começar a fazer isso de uma forma digital, mais rápida, né? Só que essa primeira forma de banco de dados, na verdade de armazenamento de dados, né?
essa primeira forma de armazenar dados de uma forma digital, ela foi a primeira, foi sequencial. E a sequencial, hoje, quem conhece como fala, puxa vida, isso causava lentidão, era complicado, porque se você quisesse, por exemplo, ter acesso a um dado, a uma informação que estivesse lá na 10ª posição, ou lá no meio de todo o arquivo, a lista que você tinha, por exemplo, você teria que correr até o meio, né? Tem que fazer a leitura até o meio, indo até o meio. Não tinha como pular todas aquelas informações que você não queria. Aquele registro que você não queria. Você teria que correr até o meio, até a posição que você queria, para poder encontrar a informação. Então, por isso era chamado de forma sequencial, tá? Então foi a época dos cartões perfurados, época das fitas magnéticas. E a pessoa sabe muito bem. Lembra quando você colocava uma fita no teu carro, no teu automóvel, e você queria uma música que estivesse no meio dessa fita? Você tinha que tentar adivinhar onde ela estava ali, correr até ela, muita gente sabe disso, para poder encontrar aquela música que você queria ouvir, tá? Na época das fitas magnéticas, né? Então também ela armazenava dados de forma sequencial, tá? Então para ler o arquivo não tinha outro jeito, você tinha que ir até o arquivo que você queria, não tinha como ir direto, tá? Por isso chamados de forma sequencial. Depois a gente teve o direto indexado. Bom, aí já se tornou um pouco mais fácil, né? Então, tendo lá o index, no caso o index é uma numeração que tem no arquivo, né? Temos 0, 1, 2, 3, 4, e aí ele vai. Cada arquivo que é armazenado ali, no caso, ele tem uma indexação. Então, você poderia ir até aquele arquivo, já que você também tinha um index do arquivo, tá? Mas também de uma forma muito simples, certo? Você conseguia ter acesso direto, mas também não era algo como você conhece hoje. Na década de 60, começou a acontecer a coisa, tá? Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, então eles reuniram os militares, as empresas, as universidades, e essa reunião, esse encontro, levou o nome de Codasil. Isso foi tremendo, foi aí que a coisa começou a acontecer, porque o resultado desse encontro surgiu uma linguagem chamada de COBOL. E o COBOL se preocupou com a estrutura de dados e também com a lógica da programação. Então, essa reunião foi tremendo, porque ele se importou muito com a estrutura. O que é a estrutura de dados? É a melhor forma de você armazenar os dados. Então, ele teve muita preocupação com isso e também com a lógica da programação, tá? Então, além do COBOL no Codasil, foi discutido também, além do COBOL, foi discutido também ali no Codasil a tecnologia que hoje nós chamamos de banco de dados. Bom, falando do banco de dados, o banco de dados ele é composto por 4 partes principais, tá? Para que ele seja um banco de dados. Então, né, a base de dados, claro, né, tem que ter, senão não seria um banco de dados, ok? Aí ele tem um sistema gerenciador, um sistema de gerenciamento desses bancos, desses dados que estão lá. Então você conhece aqui pelo SGDB, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então é uma forma de você gerenciar, você gerencia isso através de uma linguagem, tá? Então aí a gente tem linguagem de exploração, né, e programas adicionais. Então você sabe, você tem lá os seus dados, aí você tem como gerenciar, né, um sistema gerenciador de banco de dados, uma linguagem de programação e programas adicionais para que você possa estar gerenciando todo esse conteúdo, tá? Então na década de 60, né, 1960, uma das maiores empresas na época, que hoje muita gente talvez até não conheça, a tão famosa, né, IBM, tá? A IBM que criou o PC, só para você ter uma ideia, tá? A IBM que criou o rato, né, o Mauser.
A IBM, na verdade, ela era tão grande, a IBM, que ela era como se eu falasse para você o Google, né? A Google, você fala, ô Google, sim. A IBM foi muito grande, tá? Ela ainda é hoje, mas não como foi naquela época, mas é uma empresa muito grande ainda hoje. Ela propôs o quê? Na década de 60, modelos que fossem hierárquicos. Então, os dados eles eram interligados, mas de uma forma ainda simples, né? Os dados eram ligados também, interligados de uma forma simples, mas ela propôs também a forma inteligente de rede. Ainda também era uma forma que não era como você conhece hoje, tá? Não tinha como você fazer o que você faz hoje, mas era melhor do que o modelo sequencial, tá? Os modelos hierárquicos, eles permitiam que você guardasse dados de clientes, de fornecedores, né, serviços, funcionários da empresa, né, mas só que ele não facilitava o relacionamento desses dados. E o relacionamento desses dados é algo muito importante. Hoje, o que você vê hoje num programa, num software, o que facilita a vida da empresa, o que na verdade faz com que seja o que é hoje, é a melhor forma de relação que existe entre os dados. Por quê? Porque, veja bem, se eu tenho, né, no caso ali, se eu tenho um relacionamento entre os dados, imagine que o cliente fez uma compra, certo? Se eu tenho uma relação desse cliente com o meu, eu posso ter uma relação da compra dele com o meu estoque, eu posso ter uma relação do meu estoque com o meu fornecedor, por exemplo. Então, o cliente fez uma compra, já descontou no estoque, o estoque já me avisou que está em baixa, eu tenho que chamar o meu fornecedor. Então, esse tipo de relação que eu estou falando para você, tá? Olha só o que aconteceu quando esse camarada aqui, ó, Edgar, né, Code, esse um dos pesquisadores da IBM, na década de 70, ele propôs um modelo relacional, ao invés da hierarquia e ligações de redes, né? Agora, a proposta era a relação entre os dados, que é aquilo que eu te falei. É você ter lá a tabela de vendas, essa tabela de vendas ela está tendo uma relação com o estoque, e tudo que é vendido já é abatido no estoque. O estoque está baixo, já é ativado, o quê? Porque já está relacionado com o fornecedor. Então você já, tudo isso, você sabe, o cliente comprou, já dá baixa no estoque, tá? É dessa forma que funciona. A relação entre as tabelas, você consegue criar coisas incríveis, graças a esse modelo relacional. Existe sim modelos mais atuais, tá? Só que quando você entra na faculdade, está fazendo um curso técnico, você sempre vai começar pelo modelo relacional. A partir do modelo relacional, você vai começar a conhecer os outros modelos e vai desenvolver o teu conhecimento, né? Então você começa sempre pelo relacional. As universidades sempre começam pelo modelo relacional, ok? Mas existem aí modelos baseados em documentos, baseados em orientação de objetos, tá? Que são modelos que são mais atuais no momento, tá? Então, o sistema gerenciador de banco de dados, então é através desse sistema de gerenciamento de banco de dados, aqui, sistema gerenciador de banco de dados, né, que você faz aí as suas, né, você vai requerer do sistema uma solicitação, ele vai te dar uma resposta. No começo aqui, né, o nome foi SQL, Structured English Query Language. Depois logo passou a se chamar de Structured Query Language, no caso SQL, né? Então, através do SQL, você faz uma query e uma consulta, né, uma solicitação, a gente consulta e aí a gente tem a resposta do banco de dados. A ideia, na verdade, inicial é que fosse uma linguagem universal, tá? Então, você imagina vários bancos de dados, certo? Você como profissional, de repente, aí da área, aí você deixa lá, você, sei lá,
deixa para outra pessoa fazer aquilo que você fez pela metade, porque você vai para outro lugar. Ou quando chega a outra pessoa, ela conhece, mesmo que ela veio de outro emprego, ela conhece essa linguagem, tá? E você, chegando numa outra empresa, também pega o serviço, o trabalho de alguém lá, e você continua o trabalho da pessoa. Por quê? Porque é uma linguagem universal. Então a ideia, na verdade, sempre foi essa, que fosse uma linguagem universal. Só que o que aconteceu foi o seguinte: cada lugar, cada um, começou a dar uma pimentada, uns comandos diferentes, né? E começou a cada um ter o seu SQL. Cada um tinha aí a sua linguagem diferente, na verdade. Então isso começou a causar uma confusão, né? Porque não tinha um padrão estabelecido, certo? E nessa época aconteceu algo tremendo, né? Veio a padronização dessa linguagem, né? Que ela veio através da ANSI e da ISO, né? Que colocaram ordem na casa, padronizaram. E agora, quando você escuta alguém falar, olha, que tal banco de dados, né? Na verdade, tal linguagem, tal banco de dados é compatível com o ANSI e ISO, é porque é compatível com o padrão da ANSI e da ISO, é como a SQL. Então, é uma linguagem padrão, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, essas linguagens que eu vou te mostrar aqui, elas são muito parecidas. Há algumas diferenças, mas só que elas não são tão diferentes assim, né? Porque elas seguem o padrão da ANSI e o padrão da ISO, tá? Então, isso precisava. Você encontra alguma diferença, mas se você aprender, por exemplo, SQL, você vai conseguir programar, por exemplo, com Oracle. Vai conseguir programar, por exemplo, com MariaDB, tá? Por quê? Porque eles seguem o padrão, são compatíveis com o ANSI e também com a ISO, tá? Agora o que eu quero falar com você é o seguinte: existe aqui, no caso, banco de dados que são pagos e os que são gratuitos, né? Então essas opções aqui, primeiras, são as opções pagas, tá? E essas 4 últimas opções aqui é a opção gratuita. O MySQL, ele é utilizado por grandes empresas, como Google, NASA, Bradesco, HP, Sony. Então não é porque a opção é gratuita, você vai confundir com algo que é ruim, entendeu? Não. As opções pagas são boas, e aqui a gente tem opções que são gratuitas, que também são muito boas, tá? Então o MySQL é uma delas, o MariaDB também muito bom, né? Todas que estão aqui são gratuitas. A gente vai seguir nos próximos vídeos que a gente tiver aqui sobre como criar uma tabela, como manipular os dados, aqui com o MySQL, tá? Utilizando o Workbench. Porém, você pode utilizar qualquer banco de dados aqui que você achar melhor, ok? Bom, então a gente fica por aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, vou pedir que você se inscreva nesse canal, que você deixe aí o seu like, se você gostou do vídeo, ative as notificações do sininho, e a gente se vê no próximo vídeo.